E uma pessoa diz: depois de nos conscientizarmos que o caminho do mental concreto já está ultrapassado, como deveríamos caminhar rumo à intuição? O que devemos fazer para desenvolver a nossa intuição? Bem, se você observar, você tem um pensamento atrás do outro. E às vezes os pensamentos se confundem. E às vezes isto corre tão depressa que você nem percebe o que está pensando. Você pensa automaticamente, sem nem perceber o que está pensando. Tudo isso é contrário à intuição. Como nós nos encontramos nesta situação e teríamos que nos tornar intuitivos, esse não é o sistema. Isto de deixar os pensamentos correrem desta forma soltos. É um trabalho que precisa dedicação e precisa realmente decisão de colaborar para que esta intuição se instale. Então aqui nós teríamos que observar o que estamos pensando, como se você fosse outra pessoa. Você olha para o que está pensando. Só isso já vai fazer com que você interrompa muitos pensamentos que você não quer ter, ou que iam sair soltos por aí e que só pelo fato de você olhá-los, você perceber que eles estão ali, você já vai controlá-los. Então precisa ficar olhando os pensamentos. E quando tem um pensamento que você quer desenvolver, você vai desenvolvendo. Porém, não deixa ele sozinho. Você vai acompanhando esse pensamento e ele vai sendo aquilo que você quer. Então, no meio de um pensamento, por exemplo, você pode descobrir algo que você nem queria pensar. Não é para pensar naquele momento. Então aí você interrompe o pensamento, você começa outro. Você procura entrar nesse mecanismo de forma que esse mecanismo não corra solto, como normalmente acontece. Então você precisa observar isso e quando tem um pensamento que você quer terminar, aí você desenvolve até o fim. Você acompanha ele até o fim. E ele tem que terminar como você quer. Porque quem dá ordem para o pensamento é a sua consciência. Não deve confundir a sua consciência com essa secreção da mente e do cérebro que são os pensamentos. Isso é uma coisa que a mente e o cérebro estão produzindo automaticamente porque é material deles. Então, se você não conduz isto, se você não toma conta disso, não molda isto, não faz isso se transformar naquilo que você quer, ele corre solto. E a intuição não se implanta com esse sistema. A intuição começa a chegar é quando você tem tanta consciência do que está pensando que entre um pensamento e outro se forma um pequeno espaço. Enquanto você não toma consciência do que está pensando, enquanto você não está acompanhando um pensamento do começo ao fim e você não está no controle do que pensa, esse espaço não existe. Porque esses pensamentos até se sobrepõem. Um entra antes do outro terminar. É um caos, a mente humana. Então, você precisa controlar esse pensamento ao ponto de você fazê-lo terminar. Isso aqui eu já pensei, agora chega, agora eu vou pensar outra coisa, entendeu? Isto é um trabalho, é um processo. À medida que isto vai se instalando, vai surgindo um intervalo entre um pensamento e outro. É por aquele intervalo que a intuição entra. A intuição não pode penetrar o pensamento humano. A intuição não é um britador. A intuição é muito frágil do nosso ponto de vista. A intuição é muito simples,
não insiste, ela está ali. Ela desce e se introduz quando encontra um intervalo. E se você não acompanha o que pensa até terminar, para depois pensar outra coisa, a intuição não pode entrar. Então, para a maioria, a intuição é um fato muito esporádico. A intuição é um milagre quando acontece. Uma ideia intuitiva é uma coisa milagrosa. Nem sabemos como é que ela conseguiu se introduzir aí. Agora, à medida que isto vai sendo trabalhado, claro que nós não vamos ser intuitivos o tempo todo, não? Precisaríamos estar desencarnados e dentro da nossa alma para sermos intuitivos o tempo todo. Mas, com isto organizado, nós vamos ter muito mais intuições. Porque aí, este nível vai poder se introduzir nesses intervalos. E aí nós vamos nos tornando intuitivos. Mas precisa fazer esse trabalho. No corpo mental, tudo dá trabalho. Porque o corpo mental é nosso, não? É o nosso corpo mental, mas ele está imerso neste oceano infinito do plano mental. E nesse plano mental estão todos os corpos mentais que existem. Então, embora o seu corpo mental seja individual, embora você tenha um certo trabalho a fazer nesse seu corpo mental, mas tem que considerar que esse corpo mental está num oceano de mentais. Então é preciso uma vigilância contínua, é preciso uma atenção contínua, uma atenção, não tensão. Preciso uma atenção contínua. E como é isso que o eu superior está esperando da sua mente, então na hora que você começa esse trabalho seriamente, aí o eu superior vai ser como que solicitado, ele vai perceber e vai ajudar. Vai ajudar nisto. Então nós vamos ter ajudas, mas isso precisa que não seja uma coisa assim esporádica, mas que seja realmente uma coisa resolvida e decidida. Então, primeiro, nós temos que ver os pensamentos que a gente tem, procurar perceber os pensamentos. E se algum foge, que você não consegue nem pegar, não tem importância, você insiste, mas precisa controlar o que está surgindo ali. Depois, ver o pensamento. Ver o pensamento, desenvolver, terminar. Seguir o pensamento até ele terminar. Enquanto isto, você está pensando o que quer. Porque se você não fizer isto, você pensa o que não quer. Quando você vê, você está pensando segundo uma influência que os teus corpos receberam. Você está pensando segundo uma presença nos planos sutis que está influindo sobre um corpo teu. Você está pensando uma coisa que não é tua. E nós ouvimos tantas coisas, ouvimos pessoas falarem, lemos tantas coisas, tomamos conhecimento de tantas coisas. Tudo aquilo gera pensamento. Tudo aquilo gera, estimula este mecanismo do pensamento e você acaba pensando como outros pensam. Você acaba pensando coisas que não são suas. Acaba pensando coisas que te transmitiram e que por você não estar atento, por você não estar vigiando a sua mente, te transmitiram e você captou, você deixou entrar. Se você está atento ao que está acontecendo neste campo, se alguém te transmitir um pensamento, você só acolhe se quiser. Você sente uma coisa estranha, você sente uma influência estranha e você dissolve ou manda embora. Ou acolhe, se tiver que acolher. Mas isso é um trabalho que precisa ser feito. Aí nós vamos nos tornando intuitivos. Isto é, aí a intuição vai podendo ir se instalando, vai podendo acontecer.